Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Flamengo conta com retrospecto mantido há 3 anos para garantir classificação contra o Grêmio na Copa do Brasil. O Flamengo entra em campo na noite desta quarta-feira 16, às 21h30, no Maracanã, para enfrentar o Grêmio, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe larga na frente pelo placar agregado de 2-0 e pode garantir a classificação rumo à grande decisão do torneio nacional, pelo segundo ano seguido. Em meio à disputa decisiva, o Flamengo enfrenta um momento conturbado internamente. Isso porque semanas após o episódio de agressão entre Pedro e o ex-preparador físico da equipe, Pablo Hernandes, o Mengão voltou a protagonizar uma pancadaria nos bastidores. Desta vez, a confusão aconteceu entre o volante Gerson e o lateral direito Varela, que brigaram após o treino da equipe. No entanto, apesar do momento tumultuoso, o rubro-negro conta com uma vantagem que vai além do placar do jogo de ida. Isso porque há 3 anos, a equipe mantém um retrospecto positivo de 100% de aproveitamento em classificações, após vencer a primeira partida fora de casa. Para definir a classificação, a provável escalação do rubro-negro tem Matheus Cunha, Varela, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Alan, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gerson acabou de fazer isso, horas antes do jogo contra o Grêmio. Meio-campista toma decisão imediata e todos são avisados. O Flamengo vem passando por um momento conturbado dentro e fora de campo, o que vem gerando preocupação entre os torcedores. Isso porque o rubro-negro registrou o segundo caso de agressão em menos de um mês, onde 2 jogadores trocaram socos durante um treinamento da última terça-feira, 15. O mais preocupante é que isso ocorreu nas vésperas da decisão da Copa do Brasil diante do Grêmio, onde a equipe carioca venceu o primeiro confronto por 2-0 fora de casa, mas com uma eliminação na Libertadores da América diante do Olímpia, com moldes parecidos. Toda essa polêmica nos bastidores pode acabar sendo determinante e resultar em mais uma queda. Entretanto, tentando minimizar a situação e evitar que seja refletido em campo, Gerson, um dos envolvidos na confusão, agiu rápido nos bastidores do mais querido. O Coringa reconheceu o excesso e se desculpou após o ocorrido, onde se comprometeu a ajudar a equipe e deixar todo o ocorrido no passado. Entretanto, apesar da nobre atitude do jogador, o Flamengo deve aplicar uma punição financeira, mas sem o afastamento do jogador dos gramados. A intenção é colocar ordem na equipe após a confusão, mas sem deixar que isso a prejudique em campo. Vale destacar que durante a confusão, Varela sofreu uma fratura no nariz após levar um soco de Gerson. Apesar do ocorrido, o uruguaio deve ir para a partida contra o Grêmio, marcada para esta quarta-feira 16, utilizando uma proteção no local. Com a ausência de Wesley, o jogador deve ser o titular da lateral direita sob o comando de Sampaoli. Isso foi confirmado e veio direto do Sul. Renato Gaúcho tem estratégia para eliminar o Flamengo e bastidores vazam. Na noite desta quarta-feira 16, às 21h30 dentro de casa, o Flamengo encara o Grêmio pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2-0, o Mengão joga até por uma derrota por um gol de diferença para avançar à grande final da competição nacional. Pensando neste jogo, a crise vivida pelo Flamengo pode ser um grande problema. Essa partida é a mais importante do CRF na temporada. O time vem de uma eliminação na Libertadores contra o Olímpia e de uma briga entre Gerson e Varela no último treino. Uma eliminação dentro de casa, após abrir vantagem, pode gerar um problemão ainda maior na Gávea. Com esse cenário, de acordo com o UOL, Renato adotou uma estratégia para que o Grêmio elimine o Flamengo. A ideia é que o tricolor aproveite a crise do Fla e use o Olímpia como exemplo para vencer a partida. Ainda segundo o UOL, nas conversas com o elenco gremista, o comandante tem mostrado confiança e acredita que pode aproveitar a pressão que o time carioca sofre. Não vamos negar que o Flamengo fez uma vantagem. Futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente pensava que o Flamengo ia passar do Olímpia. Eu tenho que preparar da melhor maneira. Vamos tentar reverter, comentou o treinador do Grêmio. Em alta no UOL, lateral direito Wesley pode estar a caminho de uma nova equipe do futebol europeu. O jogador é uma das grandes promessas do Flamengo e já marca presença no time principal com apenas 19 anos de idade. Com isso, acabou chamando a atenção de grandes times do velho continente. No início do ano, o Barcelona da Espanha teria feito uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, mas as tratativas não avançaram. Flamengo, Wesley pode pintar na Premier League nos próximos dias. Agora, mais uma oferta pode chegar na diretoria rubro-negra a fim de convencê-los a vender sua joia, disputando na Europa. Segundo as informações que o jornalista Gabriel Reis divulgou, o Brighton e mais 2 equipes da Inglaterra estão de olho no lateral direito Wesley.
De acordo com a fonte, as equipes já entraram em contato com os empresários do jovem, mas sem propostas oficiais, podendo realizar uma oferta em breve. O jogador é um dos destaques do time carioca, mesmo com a pouca idade, alternando entre titular e reserva imediato. Com isso, passa a chamar a atenção de clubes do velho continente. Nessa temporada, Wesley atuou em 38 partidas, chegando a marcar 2 gols e dar uma assistência. Vai sair? A gente confirma e futuro de Ayrton Lucas é definido. O Flamengo pode perder Ayrton Lucas nos próximos dias. O lateral esquerdo teria recebido uma oferta do Al Hilal, time comandado por Jorge Jesus. O jogador tem se destacado no Flamengo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2023 e agora pode acabar fechando com o novo time de Neymar. O Fla teria recebido uma oferta de 20 milhões de euros para vender o jogador de 25 anos. Empresário desmente. Em uma rede social, o empresário do jogador desmentiu as especulações e negou que existe uma proposta do Al Hilal por Ayrton Lucas. Informamos que o atleta Ayrton Lucas do Flamengo não recebeu proposta do Al Hilal Saúde Futebol Clube da Arábia Saudita, afirmou Carlos Leite em seu Instagram. A contratação de Ayrton Lucas seria um pedido direto de Jorge Jesus, treinador do Al Hilal. Porém, ainda não foi feita a oferta oficial. Salário de R$1 milhão. Bruno Henrique não é procurado pelo Flamengo e pode assinar com o novo clube para 2024. Bruno Henrique segue com futuro indefinido para 2024. O jogador, um dos mais renomados do futebol brasileiro, está em reta final de contrato com o Flamengo, já despertando os olhares por parte de outros clubes. Ontem, o jornalista Vene Casagrande contou que o jogador tem recebido sondagens por parte de outros clubes. Bruno Henrique ficou afastado dos gramados por um longo período devido a uma lesão. Entretanto, agora já está 100% e, inclusive, vem sendo um dos poucos destaques positivos do mais querido nos últimos jogos. Com isso, é comum que clubes comecem a olhar para o futebol, sendo o mercado saudita o principal interessado. Vene não revelou o nome dos clubes interessados, mas afirmou ter sondagens. Porém, o jornalista conta que a intenção do Flamengo é de renovar com o atleta. Bruno Henrique ainda não foi procurado pelo Flamengo, informa Jorge Nicola. Posteriormente, o jornalista Jorge Nicola repercutiu a situação, apurando que Bruno Henrique, apesar de querer continuar no Flamengo, ainda não foi procurado pela equipe. Desta forma, caso a situação não mude em janeiro, o jogador já poderá mudar de ares, assinando sem custos com qualquer outro clube. Mas, enquanto isso, o jogador de 32 anos segue focado no Flamengo. Ele que em 2023, soma 19 jogos disputados, com 5 gols marcados e outra assistência fornecida. Na carreira além do Fla, o mineiro de Belo Horizonte soma passagens por Santos, Wolfsburg, Goiás, Itumbiara e Uberlândia. E você, torcedor rubro-negro? O que acha da situação do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.